Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha aí, o tema de hoje é especialíssimo. Você vai gostar muito, muito, muito. Tema de hoje, a vibração de cada emoção. Você sabia que cada emoção tem uma vibração? E hoje nós vamos entender a vibração de cada emoção e o que podemos fazer com isso. Então, olha o tema. A vibração de cada emoção. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Então, vou fazer 3 perguntas assim para uma reflexão inicial. Será que as nossas emoções apresentam energias diferentes? Cada emoção tem uma energia diferente? Será que é possível medir a frequência de cada emoção? Então, tem como fazer uma medição da frequência de cada emoção? Como podemos sair das emoções de baixa frequência para alcançarmos as emoções de frequência mais elevada? Então, como é que nós podemos sair daquelas emoções de baixa frequência que nos fazem tanto mal e rumar para as emoções de frequências mais elevadas? Para responder a essas perguntas, vejamos o que o psiquiatra norte-americano David Hawkins descobriu. David Hawkins. Fazendo um teste muscular, Hawkins descobriu que cada uma das nossas emoções tem uma vibração diferente. Então, ele fez um teste muscular e foi descobrindo a vibração de cada emoção. Só que ele descobriu muito mais do que isso, que é o que nós vamos passar para você hoje, ensinamentos muito interessantes, descobertas muito importantes. Hawkins também descobriu que cada uma dessas emoções nos leva a um nível de consciência diferente. Então, cada emoção leva para um nível de consciência diferente. Porque cada emoção quer nos conscientizar de alguma coisa e cada emoção está num nível de consciência diferente. Nós já vamos entender isso melhor. Sendo assim, as emoções com frequências mais baixas trazem pouca consciência. Então, lá de frequência bem baixa, essas emoções trazem pouca consciência. Ou compreensão da realidade diante de nós. Então, consciência ou compreensão da realidade que está diante de nós. E as emoções com frequências mais elevadas nos trazem muito mais consciência ou compreensão da realidade diante de nós. Então, conforme aumenta a frequência vibratória, aumenta o nível de consciência. Olha que importante. Por este motivo, precisamos sempre elevar a nossa frequência vibratória para aumentarmos o nosso nível de consciência. Então, precisamos sair das emoções de baixa frequência, irmos para emoções de frequência mais elevada, e elevarmos com isso a nossa frequência vibratória. Prestemos muita atenção agora para a frequência de cada emoção e como fazer para elevar a nossa frequência vibratória. Então vamos ver a frequência dessas emoções e como fazer para elevar essas frequências. Começaremos pelas emoções de baixa frequência, que precisamos constantemente elevar. Então nós vamos até descobrir o seguinte: cada emoção quer dar um recado para a gente. Ela não deve ser descartada de imediato. Mas, entendido o recado, essas de baixa frequência, é importante elevarmos a frequência dessas emoções. A emoção de menor frequência vibratória é a vergonha, com 20 Hz. Na sequência das emoções de baixa frequência vibratória, temos as seguintes: a culpa,
com 30 Hz, a apatia com 50 Hz, a tristeza com 75 Hz, o medo e a ansiedade, que é decorrente do medo, né, com 100 Hz, a cobiça com 125 Hz, a raiva com 150 Hz e o orgulho com 175 Hz. Então essas são as emoções de baixa frequência, mas uma recomendação muito importante com relação a essas emoções. Cada vez que sentirmos uma dessas emoções, precisamos entender o recado que elas trazem. Então, cada uma dessas emoções não surgem só para nos atrapalhar ou para trazer problemas para a nossa vida, não. Elas surgem para trazer um recado. E em seguida elevarmos a frequência vibratória. Entendido o recado que essa emoção trouxe, então aí elevamos a frequência vibratória. Por exemplo, ao sentir medo, precisamos usar as melhores medidas de cuidado e cautela com a situação. Eu estou com medo, então isso exige da minha parte cuidado, exige da minha parte cautela. E na sequência eu posso elevar a frequência vibratória. Por quê? Porque na sequência, eu indo para frequências vibratórias mais elevadas, eu vou resolver o problema de uma forma muito melhor. Porque é nas frequências vibratórias mais elevadas que eu consigo resolver esse problema, essa situação, que o medo me chamou a atenção. Então, o medo é uma emoção que me chama a atenção. Ó, toma cuidado com isso. Aí, o que acontece? Eu já prestei atenção nisso. Estou tomando cuidado. Então, ao tomar esse cuidado, eu, na sequência, vou para frequências vibratórias mais elevadas para resolver esse problema que está diante de mim. Continuando. As emoções surgem para nos passar alguns recados. Então, quando vem essas emoções de baixa frequência vibratória mesmo, medo, raiva, etc., ela quer passar um recado. Olha, presta atenção nisso, toma cuidado com aquilo, etc. Entendidos os recados, devemos elevar as frequências vibratórias. Porque aí, em frequências mais elevadas, nós conseguimos resolver as situações, ter uma inteligência suficiente dessas frequências vibratórias mais elevadas para resolver essa situação. Agora, como? Como é que se eleva a frequência vibratória? Elevando o nosso modo de sentir para as frequências médias e elevadas. Eu já falei das frequências baixas. Então, você vai elevar o seu modo de sentir para as frequências médias e para as frequências elevadas. Quais são as frequências médias? Então, falamos das baixas frequências, vamos agora falar das frequências médias. Começam com a coragem, 200 Hz. Continuam com lucidez, 250 Hz. E otimismo, 310 Hz. E até a compreensão, com 400 Hz. Então, nessas frequências médias, então, coragem, lucidez, otimismo e compreensão, eu já elevo a minha frequência vibratória de frequências muito baixas. Então, vergonha é a mais baixa de todos, como nós vimos, né? De todas as frequências vibratórias. Então, eu vou elevar a minha frequência vibratória de todas essas frequências baixas, já com coragem, lucidez, otimismo e compreensão, que são as frequências médias, que vão de 200 Hz a 400 Hz. E essas nos dão um bom senso, né? Nos dão uma forma de pensar já melhor. O otimismo, como eu sempre tenho falado, só que é um otimismo realista, um otimismo pé no chão. Não é um otimismo fantasioso. A lucidez, a coragem e a compreensão. Então temos
nessas frequências médias. Então, uma forma de sairmos das baixas frequências. E como? Colocando o nosso modo de sentir já nessas frequências médias. Agora, dessas frequências médias, podemos ir realmente para as frequências elevadas. E essas frequências elevadas é que fazem toda a diferença. Mas para atingirmos o nível da intuição, intuição vem do latim intuere, olhar para dentro de si, da criatividade, né? Então, para termos mais criatividade, que é o pensamento criativo, são as ideias criativas, melhor, ideias criativas, da inspiração, então termos inspirações, e da própria iluminação. Então, tudo isso vai surgir de frequências vibratórias mais elevadas. É daí que temos ideias criativas, daí que temos ideias iluminadas, ideias que mudam a nossa vida, inclusive. Precisamos alcançar frequências mais elevadas para chegar aí. Ou os sentimentos. Então, hoje, as neurociências, estudando emoções e sentimentos, descobriram o seguinte: as emoções que eu havia me referido antes, vamos lembrar que enquanto as emoções são processadas no sistema límbico, então aqui na parte central do cérebro, então as emoções são processadas nesse sistema límbico. Quem descobriu isso foi um cientista chamado Ledoux, que escreveu um livro chamado Cérebro Emocional. E na sequência, Daniel Goleman escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, baseado nessas pesquisas de Ledoux. Então, essas pesquisas começaram a demonstrar as funções mais detalhadamente do sistema límbico, que trabalha basicamente com as emoções. E os sentimentos são processados no córtex pré-frontal, que é essa região aqui da testa. Então, no córtex pré-frontal aqui são processados os sentimentos. Então, os sentimentos são mais elaborados. Então, por exemplo, o amor. O amor é muito mais elaborado do que, por exemplo, a vergonha. A vergonha é uma emoção, é algo que você fica até paralisado, de baixa frequência vibratória. Mas o amor é um sentimento de muita elaboração, não apenas racional, mas elaboração dos sentimentos, do modo de sentir. Então nós podemos sentir de uma forma mais elevada, de uma frequência vibratória mais elevada. E quais são esses sentimentos de elevada frequência vibratória? Porque se pudermos entender o recado que veio por aquela emoção de baixa frequência vibratória. Então, veio um recado do medo. Toma cuidado. Tá bom. Então, eleva a sua frequência vibratória para estes sentimentos de elevada frequência vibratória e resolve esse problema que você está enfrentando com estas elevadas frequências vibratórias. Quais são? São o amor com 500 Hz, a alegria com 540 Hz, a felicidade com 600 Hz e a iluminação de 700 a 1000 Hz. Quer dizer, a iluminação é um processo superior, né, da nossa inteligência superior. Ah, mas André, só da nossa inteligência? E você não fala sempre da inteligência suprema? Pois é a inteligência que mais se aproxima da inteligência suprema. Por isso que tem esta iluminação, já que a característica da inteligência suprema, ou Deus, é ser luz. Então é uma luz plena. Então é uma aproximação, sim, da inteligência suprema. Mas como podemos sair das emoções de baixa frequência
para os sentimentos de elevada frequência vibratória. Então você está lá com medo, muitas vezes repleto de ansiedade no dia a dia, preocupado com tudo, né? A ansiedade é aquela preocupação constante, né? Que gera tanto estresse. Então está nessa frequência vibratória. Como é que você sai desta frequência vibratória e vai, por exemplo, para uma frequência elevada? Da seguinte forma. Então, como eu disse, entende o recado dessa emoção, do seu medo. O medo veio para alertar alguma coisa. Olha, toma cuidado com isso. Presta atenção nisso. Tá bom. Tá tomando cuidado, tá prestando atenção? Ok. Então vai para as elevadas frequências vibratórias, porque aí você vai ter a solução para resolver este problema, essa situação. Então, nós vamos sintonizar os nossos sentimentos para amor, felicidade e harmonia. Repetindo, nós vamos sintonizar os nossos sentimentos para amor, felicidade e harmonia. Então, internamente, você vai jogar os seus sentimentos para cima. Amor, felicidade e harmonia. E com seus sentimentos elevados, pronto, aí você consegue resolver os problemas que foram alertados lá atrás, nas baixas frequências vibratórias. Então agora sim eu tenho como resolver esse problema que me gerou medo e ansiedade. Continuando, eleve os seus sentimentos. Mas de que forma? Com esta consciência de que nestas frequências vibratórias mais elevadas, você alcançará as respostas que precisa. Porque senão a pessoa pensa assim, bom, eu não tenho por que sair do medo. O medo vai me dominar, porque eu não sei como resolver essa situação. Então você precisa ter a consciência de que elevando a frequência vibratória, você aqui em frequências mais elevadas vai encontrar a solução. E nessas frequências mais elevadas, claro, você vai encontrar inclusive no ápice a iluminação, né? De 700 a 1000 Hz. Então, vai encontrar iluminação. E na iluminação é que você consegue, a partir da iluminação, você consegue resolver os problemas que foram alertados nas baixas frequências. Então, essas baixas frequências servem como uma espécie de susto para você. Você leva um susto. Porque uma parte sua está querendo lhe chamar a atenção. Ok, levei o susto, estou prestando atenção no meu medo, por exemplo, na minha raiva, por exemplo. Qual é o recado? É este, mais este, mais este. Ok. Como eu resolvo isso? Elevando minha frequência vibratória, especialmente para a iluminação. São nessas frequências que nós despertamos tanto a intuição, quanto a inspiração e quanto a iluminação. Então, despertamos o quê? Intuição, inspiração e iluminação. E é a partir disso que vamos descobrir as respostas para o problema que foi alertado lá atrás. Porque se permanecermos no medo, não conseguiremos resolver o problema. Por quê? Porque tem baixa frequência vibratória. Então, é só mais medo, é só mais medo, é só mais medo, gerando inclusive fobias, gerando inclusive pânico, um estado de pânico. Por quê? Porque eu não consigo sair do medo. Então, primeiro preciso elevar a frequência vibratória, para depois pensar aqui em cima, entendeu? Primeiro você vai usar o seu sentir para elevar a sua frequência vibratória. Elevou a frequência vibratória, você vai pensar aqui em cima. Porque aqui em cima o pensamento é um pensamento iluminado. Não é mais um pensamento cheio de medo.
E o pensamento cheio de medo é uma armadilha. Você não consegue sair. Você fica cada vez mais com medo. Tanto que um episódio de pânico pode parecer uma eternidade, você fica preso no medo. Então, primeiro eleva o seu sentir, para depois raciocinar aqui em cima. É assim que funciona. E é assim que você consegue elevar a sua frequência vibratória e pensar de um modo diferente e conseguir resolver problemas que em baixas frequências vibratórias você não consegue resolver. Tudo o que parecia impossível nas baixas frequências se torna solucionável nas frequências elevadas. Então, no medo, parecia impossível resolver. Na ansiedade, não havia solução. Agora, elevando primeiro a minha frequência vibratória. Então, primeiro eu elevo para amor, felicidade, harmonia. E aqui é que eu devo pensar, e não lá embaixo. Se eu pensar lá embaixo, não tem solução. Se eu pensar aqui em cima, nessas elevadas frequências vibratórias, aí sim eu descubro a solução. Porque essas frequências mais elevadas estão mais próximas da inteligência suprema, que é Deus. Então você chega na iluminação porque você está mais próximo nessas frequências elevadas de Deus. E isso faz com que você se ilumine, não por conta só de si mesmo, mas por conta da inteligência suprema, por conta de Deus, e que Deus esteja presente cada vez mais na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso modo de sentir. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.